De qualquer coisa, eu preciso que você pare por alguns segundos e escute isso com atenção. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas mais um conteúdo motivacional. Não é mais uma frase bonita. Não é mais uma teoria sobre sucesso. Isso aqui é um espelho. Um espelho que pode te mostrar coisas que você evita olhar há muito tempo. E talvez você não esteja preparado para isso. Ou talvez esteja mais preparado do que imagina. Uma coisa é certa, se você continuar até o final, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Napoleon Hill dizia que toda mudança real começa quando a mente é confrontada com uma verdade que ela não pode mais ignorar. E talvez essa seja a sua verdade agora. Porque existe uma pergunta que separa duas vidas completamente diferentes, duas realidades que parecem pequenas no início, mas que mudam tudo com o tempo. A pergunta é simples. Você está vivendo ou apenas repetindo os mesmos dias disfarçados de rotina? Pense nisso por um instante. Às vezes você acordou nos últimos meses e sentiu que o dia já começou igual ao anterior. Quantas vezes você prometeu para si mesmo que iria mudar, mas terminou o dia exatamente no mesmo lugar? Quantas vezes você sentiu que existe algo maior dentro de você, mas nunca conseguiu acessar isso de verdade? E aqui está a parte que ninguém gosta de admitir. Não é o mundo que está te impedindo. Não são as circunstâncias. Não são as pessoas. É algo muito mais silencioso, muito mais invisível, mais profundo. São os padrões que você repete sem perceber. Os pensamentos que você aceita sem questionar. As decisões que você adia todos os dias. E a soma disso tudo está criando exatamente a vida que você tem hoje. Nem mais, nem menos. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador, porque se a sua vida foi construída por padrões, então ela pode ser reconstruída por novos padrões. E é exatamente isso que você vai entender aqui. Não como teoria, como uma narrativa profunda, emocional e real. Uma história que vai te mostrar, passo a passo, como a mente cria riqueza ou cria limitação, como o hábito constrói sucesso ou destrói potencial, como o medo se disfarça de segurança e rouba oportunidades, e como a procrastinação parece pequena, mas pode decidir o seu futuro inteiro. Agora eu preciso ser direto com você. Esse tipo de conteúdo não funciona para quem assiste no automático. Funciona para quem presta atenção de verdade. Se coloca dentro da história, para quem deixa as palavras baterem onde precisam bater, porque aqui não existe motivação vazia, existe consciência. E consciência muda comportamento, e comportamento muda destino. E talvez hoje seja exatamente esse ponto de virada na sua vida. Um ponto onde você decide parar de apenas consumir informações e começa a absorver transformação. Então, antes de continuarmos, eu quero te pedir algo simples, mas importante. A mensagem já fez você refletir até aqui. Se inscreva no canal agora, não como um clique automático, mas como uma decisão consciente. Porque isso significa que você quer continuar esse processo de evolução. E mais do que isso, ativa o sininho de notificações. Porque o que vem a seguir não é apenas uma história, é uma sequência de capítulos que vão te confrontar, te despertar e te mostrar coisas que você talvez tenha ignorado por muito tempo. E também deixa o seu like neste vídeo. O vídeo em si, mas pelo compromisso com a sua própria mudança, porque cada vez que você interage com esse tipo de conteúdo, você está dizendo para a sua mente que está pronto para algo diferente, e isso importa mais do que você imagina. Agora, respira fundo, porque a partir daqui, você não é mais um espectador. Você é parte dessa história, e o que começa agora não é apenas uma narrativa, é um despertar, e talvez, só talvez, esse seja o início da versão mais forte da sua vida.
Amigo invisível chamado hábito. E se você pudesse observar a sua própria vida como se estivesse do lado de fora, o que veria? Napoleon Hill dizia que a mente não distingue repetição de destino, ou seja, aquilo que você repete, você se torna. E foi exatamente isso que aconteceu com um homem comum, um homem que poderia ser qualquer um de nós. Ele acordava todos os dias com a mesma promessa: hoje eu vou mudar. Mas o dia começava e o hábito assumia o controle. O celular primeiro, depois a distração, depois a desculpa. E quando ele percebia, o dia já tinha sido consumido por pequenas decisões automáticas. Sem perceber, ele não estava vivendo. Estava apenas repetindo um ciclo invisível. E aqui surge a pergunta que muda tudo. Você controla seus hábitos ou seus hábitos controlam você? Porque o hábito não grita. Ele não te avisa. Ele não te pede permissão. Ele simplesmente atua em silêncio, moldando seu destino como um escultor invisível. Napoleon Hill chamaria isso de força mental inconsciente. E essa força, quando não é direcionada, trabalha contra você. Quantas vezes você disse: amanhã eu começo, segunda-feira eu mudo, quando eu tiver mais tempo, e percebe o padrão? O problema nunca foi o tempo. O problema sempre foi a decisão adiada. E toda decisão adiada se transforma em vida perdida, em potencial. Imagine por um instante, e se cada pequeno hábito seu estivesse te aproximando ou afastando da riqueza? Cada pensamento, cada ação, cada escolha simples do dia, você ainda chamaria isso de coincidência? Ou começaria a perceber que sua vida inteira é construída em silêncio, minuto por minuto? Napoleon Hill ensinava que o sucesso não é um evento, é uma construção mental repetida até virar realidade. Está a verdade mais desconfortável. Você não está onde quer estar porque seus hábitos são mais fortes que seus sonhos. Mas isso não é uma sentença, é um alerta, porque se os hábitos foram aprendidos, eles também podem ser reprogramados. E é aqui que começa a transformação real, o momento em que você para de agir no automático e começa a agir com intenção. Responda para si mesmo: você está disposto a abandonar o conforto das velhas rotinas para construir a disciplina de um novo destino? Ou vai continuar chamando de normal aquilo que na verdade está te limitando? A riqueza não rejeita ninguém, mas ela ignora aqueles que não conseguem se dominar. E este é o verdadeiro segredo escondido nos ensinamentos de Napoleon Hill. Antes de conquistar o mundo, você precisa conquistar seus hábitos. Depois de entender isso, você já não pode mais fingir que não sabe, porque a consciência é o primeiro passo da mudança. E quando você enxerga o problema, você já começou a vencê-lo. O homem do capítulo anterior não percebeu quando começou a mudar, porque na verdade ele não mudou de repente, ele apenas continuou vivendo. Mas algo silencioso começou a acontecer dentro dele. Não era o mundo que estava o prendendo, era a forma como ele falava consigo mesmo. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante se transforma em realidade física. Mas existe um detalhe ainda mais profundo que poucos compreendem. O pensamento dominante nasce da conversa interna repetida todos os dias. E esse homem, sem perceber, começou a alimentar uma narrativa perigosa dentro da própria mente. Toda manhã, antes mesmo de levantar da cama, ele já dizia para si mesmo: hoje vai ser difícil. Eu não sou tão capaz quanto os outros. Talvez eu não tenha nascido para isso. Aqui está a verdade que destrói sonhos em silêncio. Ninguém precisa te derrotar quando você já se derrotou internamente. E foi assim que ele começou a viver em uma prisão invisível. Ele ainda andava pelas ruas, ainda sorria para as pessoas, ainda respondia mensagens, mas por dentro ele estava preso em um ciclo de limitações mentais.
pergunto agora: quantas vezes você já perdeu antes mesmo de tentar? Quantas oportunidades você deixou escapar, não por falta de capacidade, mas por falta de crença? Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele acredita ser capaz de se tornar. Mas e quando ele acredita pouco? Ele vive pouco, ele tenta pouco, ele conquista pouco. E o mais assustador de tudo, ele começa a aceitar isso como normal. Esse homem começou a notar algo estranho. Vez que aparecia uma oportunidade, ele sentia um bloqueio interno. Não era falta de talento, não era falta de recursos. Era uma voz silenciosa dizendo: não vai dar certo, não é para você, fica onde está. E ele começou a obedecer essa voz como se fosse verdade. Até que um dia ele parou no meio da rua, olhou ao redor e fez a pergunta que muda destinos: se eu continuar pensando assim, onde estarei daqui a 5 anos? E a resposta o assustou. Ele percebeu que não estava caminhando para um futuro diferente. Ele estava apenas repetindo o mesmo ano, várias vezes. Napoleon Hill chamaria isso de círculo mental fechado. Uma vida onde o corpo se move, mas a mente permanece no mesmo lugar. E foi nesse momento que algo começou a se quebrar dentro dele. Não de forma mágica, mas de forma consciente. Ele começou a observar os próprios pensamentos como se fossem visitantes e percebeu algo chocante. Ele não era os pensamentos. Apenas estava acreditando neles. E aqui nasce o primeiro ponto de virada real. Se você não controla sua mente, você será controlado por ela. Nos dias seguintes, ele começou a testar algo simples. Quando surgia um pensamento negativo, ele não reagia automaticamente. Ele questionava: isso é verdade? Ou é apenas um hábito mental antigo? E essa simples pergunta começou a abrir rachaduras na prisão. Porque pela primeira vez, ele não estava obedecendo tudo o que pensava. Perigoso para o velho eu. Porque o velho eu sobrevive da repetição inconsciente. Mas quando você questiona, você começa a despertar. E agora deixa eu te perguntar algo diretamente. Você já percebeu quantos pensamentos você aceita sem questionar? Quantos eu não consigo você já transformou em verdade absoluta sem nunca testar? Napoleon Hill dizia que a mente pode ser treinada como um músculo. Mas a maioria das pessoas nunca treina a mente, apenas deixa ela correr solta. Mente sem direção, cria uma vida sem direção. Foi nesse processo que ele começou a sentir algo novo. Pequenos momentos de clareza, pequenos momentos de força, pequenos momentos de silêncio interno onde a dúvida não dominava. E isso o assustava mais do que a própria limitação, porque mudar sempre assusta mais do que continuar sofrendo. Mas ele já não conseguia voltar ao estado anterior, porque uma vez que você vê, não dá mais para não ver. Está uma verdade que poucos suportam. A sua vida externa é apenas o reflexo organizado da sua conversa interna. E se você continuar falando com você mesmo como alguém pequeno, você vai viver como alguém pequeno. Mas se você começar a mudar o diálogo interno, você começa a mudar o destino. E agora, antes de avançarmos para o próximo nível dessa história, deixa eu te lembrar algo importante. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existem pessoas que apenas consomem conteúdo. E existem pessoas que começam a despertar enquanto consomem. Se esse for o seu caso, você já sabe o que fazer. Se inscreva no canal e ative as notificações, porque essa história ainda vai entrar em níveis muito mais profundos de consciência, disciplina e transformação. E o que vem a seguir não é mais sobre entender, é sobre mudar. Agora, ele já não era o mesmo homem do início, mas ainda estava longe de quem ele poderia se tornar. Ele tinha vencido o silêncio externo, mas ainda precisava vencer o mundo interno completamente. E isso seria testado de formas que ele ainda não imaginava.
O homem já não era o mesmo depois de começar a questionar a própria mente. Mas existe algo que Napoleon Hill deixaria muito claro aqui. Mudar pensamentos não é suficiente, se a sua energia continua sendo desperdiçada da mesma forma. E foi isso que começou a acontecer. Tinha consciência nova, mas hábitos antigos ainda puxavam sua vida para trás. E isso criou um conflito interno. De um lado, ele já via possibilidades que antes não via. Do outro, ele ainda vivia preso em comportamentos automáticos. E aqui surge uma verdade desconfortável. Consciência sem disciplina vira frustração. Ele começou a perceber algo simples, mas devastador. O seu dia era cheio, mas não era produtivo. Ele acordava cedo, mas não tinha direção. Ele se movimentava, mas não avançava. Fazia muitas coisas, mas poucas coisas importantes. E Napoleon Hill diria que isso é um dos maiores ladrões do sucesso, a dispersão da energia mental. E o homem começou a observar. Horas perdidas em distrações pequenas, decisões adiadas por cansaço mental, momentos de foco quebrados por impulsos automáticos. Então, ele fez uma pergunta que mudou a forma como ele enxergava tudo. Para onde está indo a minha energia todos os dias? Porque ele percebeu algo assustador. Ele não estava sem energia. Ele estava apenas distribuindo ela para tudo, menos para o que importava. E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de mais foco. Napoleon Hill dizia que a mente é como um raio concentrado. Quando disperso, não queima nada. Mas quando focado, atravessa qualquer obstáculo. E o homem começou a testar isso. Ele escolheu uma única tarefa por dia que realmente importava. Só uma. E tentou, pela primeira vez, permanecer nela sem fuga mental. Mas não foi fácil, porque a mente, acostumada ao caos, rejeita o foco no início. Ela busca distração como um vício. Percebeu algo importante. Não é o mundo que te distrai, é a sua falta de controle interno. Nos primeiros dias, ele falhou. Se pegou olhando o celular sem perceber. Se viu pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Se perdeu em pequenos desvios de atenção. Mas algo começou a mudar lentamente. Pequenas vitórias começaram a aparecer. Momentos de foco mais longos. Decisões mais conscientes. Menos energia desperdiçada em coisas sem valor real. Começou a gerar um efeito inesperado. Ele começou a se respeitar mais. E quando você começa a se respeitar, você começa a se disciplinar. E quando você se disciplina, sua vida começa a mudar de nível. Mas a transformação ainda não estava completa, porque havia um inimigo mais profundo esperando para ser confrontado, o medo disfarçado de segurança. E ele ainda não tinha percebido isso completamente. Antes de avançarmos, ele começou a sentir algo estranho. Estivesse acordando de um longo sono, mas ainda não totalmente desperto. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque enxergar o problema não é o mesmo que superá-lo, e ele ainda estava no meio da travessia. Agora, ele já sabia. Seus pensamentos moldavam sua vida. Seus hábitos controlavam seus resultados. Sua energia definia sua velocidade. Mas ainda faltava algo. Coragem para agir de forma diferente. E isso ainda estava por vir. Já não era ignorante sobre a própria mente. Ele já tinha enxergado seus hábitos, já tinha identificado seus pensamentos, já tinha começado a controlar sua energia. Mas agora ele estava diante de algo mais perigoso. Algo que Napoleon Hill chamaria de o assassino silencioso do potencial humano. O medo, mas não o medo óbvio, não aquele que grita. Era um medo sofisticado, disfarçado de responsabilidade, disfarçado de prudência, disfarçado de não é o momento certo.
É assim que ele começou a perceber um padrão estranho na própria vida. Toda vez que uma oportunidade real surgia, ele não dizia, não posso. Ele dizia, depois eu vejo isso. Vou me preparar mais um pouco. Talvez não seja para mim agora. E aqui está a verdade que destrói destinos inteiros. O medo raramente se apresenta como medo. Ele se apresenta como lógica. E isso o tornava ainda mais perigoso. Porque enquanto ele acreditava estar sendo racional, na verdade, estava sendo controlado. Napoleon Hill ensinava que o medo paralisa mais sonhos do que a falta de capacidade. E o homem começou a enxergar isso em si mesmo. Havia momentos em que ele sabia exatamente o que precisava fazer, mas algo interno o puxava para trás. Um peso invisível, uma resistência silenciosa, uma justificativa perfeita para não agir. E ele começou a se perguntar, e se tudo o que eu chamo de segurança for apenas uma forma elegante de estagnação? Essa pergunta começou a incomodá-lo profundamente. Ele percebeu que sua vida não estava parada por falta de oportunidades, mas por excesso de hesitação. E então veio o momento decisivo. Uma oportunidade pequena apareceu. Não era algo grandioso, mas era real. E exigia ação, imediata. E pela primeira vez, ele não teve tempo de criar desculpas longas. Ele sentiu o impulso de recuar. O velho padrão tentou assumir, mas algo mudou dentro dele. Ele lembrou de tudo o que havia percebido até aqui. Os hábitos, os pensamentos, a energia desperdiçada, o diálogo interno. E pela primeira vez, ele não perguntou, e se eu falhar? Ele perguntou, e se eu finalmente conseguir? E isso mudou tudo. Ele agiu, mesmo com desconforto, mesmo com dúvida, mesmo com medo presente. E quando ele terminou aquela ação, nada mágico aconteceu. Não houve explosão de resultados, mas algo muito mais importante surgiu: a quebra do padrão. E isso é o que separa os que mudam dos que continuam iguais. Sucesso não começa com grandes vitórias. Começa com pequenas rupturas na rotina do medo. Nos dias seguintes, ele começou a perceber algo estranho. O medo ainda aparecia, mas já não tinha o mesmo poder. Ele já não obedecia automaticamente. Ele começou a observar o medo como uma reação, não como uma ordem. E isso foi perigoso para a antiga versão dele. Porque quando você começa a questionar o medo, ele começa a perder autoridade. Então, veio a percepção mais importante de todas. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar dele. E ele começou a viver isso na prática. Pequenas decisões, pequenas ações, pequenos avanços, mas todos consistentes. E algo começou a mudar no ambiente ao redor dele também. As pessoas começaram a notar diferença, as oportunidades começaram a parecer mais próximas, e a vida começou a responder de forma diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque ele mudou a forma de agir dentro do mundo. Sim, ele sabia que isso era só o começo, porque vencer o medo externo era apenas uma parte da jornada. Ainda existia um inimigo mais profundo escondido dentro dele. A procrastinação disfarçada de tempo. E isso ainda seria revelado. O homem pensava que estava no controle da própria vida, mas havia um detalhe que ele ainda não tinha coragem de admitir. Ele não estava sendo parado pelo medo. Ele estava sendo parado pelo adiamento constante das próprias decisões. Napoleon Hill dizia algo que ecoa como um aviso direto. A procrastinação é o hábito que transforma possibilidades em arrependimentos. No início, isso não parecia um problema, porque procrastinar nunca chega com dor imediata, ela chega disfarçada de conforto. Hoje não, amanhã eu faço. Agora não é o momento certo, vou esperar me sentir preparado. E foi assim que ele começou a perceber algo assustador. A vida dele não estava sendo destruída por grandes erros, pequenas decisões não tomadas. E isso é o que torna a procrastinação tão perigosa. Ela não quebra sua vida de uma vez.
ela vai apagando seu futuro em silêncio. Ele começou a observar os próprios dias com mais atenção e percebeu um padrão cruel. Ele acordava com intenção, tinha clareza por alguns minutos, sentia motivação, mas depois tudo desaparecia e o dia se transformava em distração, fuga e pequenos atrasos. No fim da noite vinha o sentimento mais pesado. Eu poderia ter feito mais, mas esse poderia nunca se transforma em realidade. Ele começou a entender que a procrastinação não era preguiça, era uma negociação interna. Silenciosa. Ele trocava crescimento por conforto, ele trocava ação por espera, ele trocava futuro por alívio imediato. E aqui nasce uma pergunta que o começou a perseguir. Quantos anos da sua vida já foram perdidos esperando o momento certo que nunca chega? Porque o momento certo raramente existe. Ele é criado pela ação. Napoleon Hill chamaria isso de o poder da decisão imediata. E foi exatamente isso que começou a incomodá-lo profundamente. Percebeu que todas as pessoas que ele admirava tinham uma coisa em comum. Elas não esperavam se sentir prontas. Elas agiam, mesmo imperfeitas, mesmo inseguras, mesmo sem todas as respostas. E ele começou a sentir um conflito interno forte, porque ele sabia o que precisava fazer, mas ainda negociava consigo mesmo. Até que um dia, algo mudou. Ele estava diante de uma tarefa simples, pequena, quase insignificante, mas sua mente tentou empurrar para depois. Percebeu o padrão se formando novamente, a velha voz interna dizendo, depois você faz. Mas dessa vez ele fez algo diferente. Ele não discutiu, ele não negociou, ele apenas agiu, naquele momento, sem preparação emocional, sem esperar motivação. E quando terminou, não houve aplauso, não houve recompensa imediata, mas algo invisível aconteceu. Ele quebrou o ciclo da procrastinação. E isso é mais poderoso do que qualquer resultado externo. Uma vida não muda quando você faz algo grande. Ela muda quando você para de adiar o que é pequeno. Nos dias seguintes, ele começou a repetir isso. Ações pequenas, imediatas, sem negociação interna. E começou a perceber algo estranho. Quanto menos ele procrastinava, mais energia ele tinha. Porque a procrastinação não só atrasa sua vida, ela rouba sua energia mental. Cada decisão adiada vira um peso invisível. E quando você começa a agir rápido, esse peso desaparece. É aí que ele entendeu algo profundo. Disciplina não é pressão, é liberdade. Mas ainda havia algo dentro dele que não tinha sido completamente vencido. Algo mais sutil, mais psicológico, mais profundo. O desejo de aprovação externa. E isso ainda o prendia mais do que ele imaginava. E antes dele perceber isso completamente, a vida começaria a testá-lo de uma forma diferente. Ele já tinha começado a vencer o medo. Já tinha quebrado parte da procrastinação. Entendido seus hábitos e o diálogo interno. Mas agora vinha um confronto diferente, mais íntimo, mais desconfortável e impossível de fugir. Porque existe uma coisa na vida que não negocia com desculpas. O espelho, não o espelho de vidro, mas o espelho da realidade. Napoleon Hill dizia que o homem é o resultado direto daquilo que ele aceita sobre si mesmo. E naquele momento, ele começou a se encarar de verdade. Não como ele queria ser, não como ele dizia que era, como ele estava sendo. E isso mudou tudo, porque pela primeira vez ele percebeu uma distância dolorosa, a diferença entre intenção e identidade. Ele dizia que queria mudar, mas ainda agia como a versão antiga de si mesmo. E aqui está uma verdade que poucos suportam. Você não se torna o que deseja, você se torna o que tolera em si mesmo. Ele começou a observar a própria rotina com frieza. Algo que evitava encarar há muito tempo.
Promessas não cumpridas, metas começadas e abandonadas, disciplina quebrada em pequenos momentos, justificativas inteligentes para não agir. E ele percebeu algo ainda mais profundo. Ele não estava falhando por falta de conhecimento, mas por falta de identidade alinhada com o sucesso. Porque existe uma diferença brutal entre eu quero mudar e eu sou alguém que muda. Napoleon Hill chamaria isso de mudança de personalidade mental. Foi nesse ponto que o homem começou a sentir desconforto real, porque mudar hábitos é difícil, mas mudar quem você acredita que é ainda mais difícil. E ele começou a se fazer perguntas que não tinha coragem de fazer antes. Eu estou orgulhoso da vida que estou construindo? Ou apenas acostumei com ela? Se alguém me observasse por 30 dias, o que essa pessoa diria sobre mim? Essas perguntas não tinham respostas fáceis, mas tinham poder, porque elas começaram a quebrar a autoilusão. A primeira vez ele entendeu, não era sobre trabalhar mais, era sobre se alinhar internamente, porque você pode ter disciplina por um dia, mas sem identidade forte, você volta ao antigo padrão. E foi aí que algo começou a mudar profundamente dentro dele. Ele decidiu parar de agir como quem estava tentando e começou a agir como quem já havia decidido mudar. Mesmo sem sentir confiança, mesmo sem sentir certeza, mesmo sem sentir motivação. Começou a criar um efeito interno diferente, consistência. Mas não era uma consistência perfeita, era uma consistência consciente. E isso começou a alterar a forma como ele se via. E quando sua autoimagem começou a mudar, o mundo começou a responder diferente. As pessoas começaram a reagir de forma diferente. As oportunidades começaram a aparecer com mais clareza. E a vida deixou de parecer tão caótica. Mas ele ainda não tinha chegado ao ponto mais importante da jornada. Havia um elemento invisível ainda influenciando tudo, o desejo de validação externa, e enquanto isso não fosse dominado, ele ainda estaria parcialmente preso. E isso seria o próximo confronto. Ele não percebeu de imediato quando isso começou. Porque a busca por aprovação não aparece como fraqueza, ela aparece como necessidade humana, ser aceito, ser reconhecido, ser visto como capaz. Napoleon Hill ensinava algo que poucos entendem profundamente. Quando você vive para impressionar os outros, você perde o controle da própria vida. E isso começou a acontecer com ele de forma silenciosa. Mesmo depois de pequenas vitórias internas, mesmo depois de começar a agir com mais disciplina, mesmo depois de quebrar padrões antigos, ainda existia uma parte dele que observava o mundo ao redor o tempo todo. Estão me vendo melhorar? Será que estão me reconhecendo? Será que estão percebendo minha mudança? E sem perceber, ele estava trocando algo poderoso por algo frágil. Autenticidade por aprovação. E isso é perigoso, porque a aprovação externa é instável. Hoje te elogiam, amanhã te ignoram, hoje te admiram, amanhã te esquecem. E uma vida baseada nisso nunca tem estabilidade interna. Ele começou a notar um comportamento curioso. Quando recebia reconhecimento, ele se sentia forte. Não recebia, ele se sentia inseguro. E foi aí que ele entendeu algo profundo. Ele não estava construindo força interna. Ele estava construindo dependência emocional. E isso é o oposto do que Napoleon Hill chamaria de mente de sucesso. Porque o verdadeiro homem de mentalidade forte não depende do aplauso, ele depende da própria disciplina. Mas ele ainda estava aprendendo isso na prática. E veio um momento decisivo. Ele fez algo importante, algo que exigia coragem. Não contou para ninguém, não postou, não buscou validação, não esperou reconhecimento. Ele simplesmente fez. E esperou o silêncio. E esse silêncio foi desconfortável no começo, porque ele estava acostumado a ser visto.
Mas naquele silêncio nasceu algo novo: autonomia mental. Ele começou a perceber que quando ninguém sabia o que ele estava fazendo, ele se tornava mais honesto consigo mesmo. E isso mudou o jogo. Quando você não precisa impressionar ninguém, você começa a construir algo real. E foi nesse período que ele começou a sentir uma mudança interna forte. Não era mais sobre parecer alguém em evolução. Era sobre realmente ser alguém em evolução. E isso começou a refletir na vida dele de forma sutil. Menos ansiedade, mais clareza, mais foco, menos comparação. Mas ainda havia algo mais profundo a ser enfrentado. Porque a validação externa não é o último inimigo. O inimigo é mais silencioso ainda. A identidade antiga tentando sobreviver dentro de você. E ela não desiste facilmente. Ela resiste, ela negocia, ela tenta te puxar de volta. E isso ainda seria testado, de forma mais intensa. Porque toda transformação real passa por um ponto de ruptura. E ele ainda estava se aproximando dele. A mudança nunca acontece de forma limpa. Ela não é uma linha reta. Ela é um confronto. E ele começou a sentir isso na pele. Quando você começa a mudar de verdade, não é o mundo que reage primeiro. É a sua versão antiga, aquela que foi construída durante anos, aquela que sobreviveu através de hábitos, desculpas e padrões repetidos. Aquela que se sente confortável na estagnação, mesmo sofrendo dentro dela. E Napoleon Hill explicaria isso como uma guerra interna entre identidade antiga e identidade emergente. E essa guerra começou a ficar evidente nele. Em alguns dias, ele acordava forte, focado, decidido. Em outros dias, algo estranho acontecia. Uma força invisível puxava ele de volta. Não era falta de conhecimento, não era falta de motivação, era resistência interna. Como se uma parte dele dissesse: você não mudou tanto assim. Isso não é para você. Volta para o que você conhece. E isso confundia, porque ele já tinha vivido pequenas vitórias, já tinha sentido progresso. Mas ainda assim, havia uma batalha silenciosa acontecendo dentro dele todos os dias. Está uma verdade que poucos aceitam. Crescimento não elimina a versão antiga, ele a provoca. Quanto mais você evolui, mais sua antiga identidade luta para sobreviver. E ele começou a perceber isso claramente em pequenos momentos. Quando ele tentava focar, surgia distração. Quando ele tentava agir, surgia dúvida. Quando ele tentava avançar, surgia medo disfarçado. E o mais perigoso não era isso. Era o fato de que tudo parecia normal. Porque a identidade antiga não grita, ela sussurra. Nesses sussurros que ele quase voltou atrás várias vezes, quase desistiu, quase relaxou demais, quase aceitou o velho padrão como destino. Mas algo estava diferente agora. Ele não reagia mais automaticamente, ele começou a observar. E isso mudou tudo, porque quando você observa, você não obedece imediatamente, e isso cria espaço entre impulso e decisão, e nesse espaço nasce a liberdade. Napoleon Hill diria que esse é o ponto onde o homem começa a dominar a própria mente. Quando ele elimina o medo, mas quando ele para de obedecer o medo automaticamente, e ele começou a fazer algo novo. Quando sentia a puxada da antiga versão, ele não discutia, ele não lutava emocionalmente, ele apenas escolhia agir diferente, mesmo pequeno, mesmo desconfortável, mesmo lento, mas diferente, e isso começou a enfraquecer o padrão antigo, não de uma vez, mas aos poucos. E é assim que toda transformação real acontece, não com explosão, mas com repetição consciente. Veio um dia específico, um dia comum por fora, mas decisivo por dentro. Ele sentiu tudo voltar com força. A preguiça, a dúvida, a vontade de adiar, o desejo de voltar ao conforto antigo. E por alguns segundos ele quase cedeu. Quase.
Mas dessa vez, ele percebeu algo diferente. Ele não era mais obrigado a obedecer aquilo. E isso foi o ponto de ruptura. Ele levantou, mesmo sem vontade, mesmo sem energia ideal, mesmo sem sentir-se pronto, e agiu. Naquele momento, algo interno se quebrou. Não ele, mas a prisão. E quando a prisão quebra por dentro, o mundo externo começa a mudar lentamente. Ele ainda não tinha riqueza, ainda não tinha reconhecimento, ainda não tinha estabilidade total. Mas ele tinha algo mais raro: controle interno. E isso é o verdadeiro começo de qualquer prosperidade. Porque quem não se controla, nunca controla nada fora. E ele sabia que ainda havia caminho pela frente. Pela primeira vez, ele não estava mais fugindo dele mesmo. Depois da quebra interna, nada ficou fácil. Na verdade, ficou mais claro. E isso às vezes dói mais do que a ilusão. Porque quando você começa a enxergar com nitidez, você percebe o quanto da sua vida foi conduzida no automático. E ele começou a viver esse novo estado. Não era euforia, era consciência. Ele já não era dominado pela antiga versão como antes. Mas isso não significava que ela tinha desaparecido. Ela ainda aparecia. Agora, ela não comandava mais. E isso muda tudo. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro sucesso não é a ausência de conflito interno, mas domínio sobre ele. E ele começou a sentir isso diariamente. Havia dias em que tudo parecia alinhado. Ele acordava com clareza, fazia o que precisava fazer, mantinha foco, evitava distrações desnecessárias. Mas havia outros dias em que o peso antigo ainda tentava retornar. A diferença é que agora ele não interpretava mais isso como falha. Interpretava como resistência natural da transformação. E isso o manteve em movimento. E aqui surge algo essencial. A maioria das pessoas não falha porque não consegue mudar, mas porque interpreta a resistência como sinal de desistência. Ele já não fazia isso, e aos poucos começou a perceber uma mudança mais profunda. As ações dele não eram mais baseadas em emoção, eram baseadas em identidade. Ele não pensava mais: vou fazer quando estiver motivado. Pensava: isso é o que alguém que eu estou me tornando faz. E essa mudança interna reorganizou tudo, porque quando a identidade muda, a disciplina deixa de ser esforço e passa a ser padrão. Mas o mundo externo ainda não tinha mudado completamente, e isso começou a gerar um novo tipo de tensão. Ele estava mudando por dentro. Mas os resultados externos ainda estavam se alinhando lentamente. E esse é o ponto onde muitos desistem. Porque o ego quer prova imediata. O crescimento real não responde ao ego. Ele responde à consistência. E ele começou a entender isso profundamente. E então veio uma fase estranha, uma fase de silêncio externo, poucas validações, poucos sinais claros, pouca confirmação visível. Mas por dentro, ele estava diferente, mais estável, mais consciente, mais firme. Começou a gerar uma pergunta importante: se ninguém estiver vendo o meu progresso, isso ainda tem valor? E a resposta que veio dentro dele mudou sua trajetória. Sim, porque o progresso real não depende de ser visto, depende de ser sustentado. E isso o fortaleceu ainda mais. Ele continuou, mesmo sem aplauso, mesmo sem certeza total, mesmo sem garantia externa. E foi nesse período que algo começou a mudar no ambiente ao redor dele. Pequenas oportunidades começaram a aparecer. As conexões começaram a surgir. Pequenos sinais de retorno começaram a acontecer, mas ele não se iludiu, porque ele já tinha entendido algo essencial. O mundo externo só responde quando o interno já mudou primeiro. E agora ele sabia que estava no caminho certo, mas ainda faltava o último nível. O nível onde a transformação deixa de ser esforço e se torna identidade permanente. E isso ainda estava por vir. Chegou um momento em que ele já não estava mais mudando.
Ele tinha mudado. A diferença entre esses dois estados é algo que poucos entendem. Mudar é esforço, ser é naturalidade. E foi nesse ponto que tudo começou a fazer sentido. Napoleon Hill ensinava que o homem finalmente vence quando sua mente se torna um terreno fértil para a prosperidade, não um campo de conflito constante. E ele percebeu isso de forma clara. Não houve um evento mágico. Não houve uma virada cinematográfica instantânea. Houve algo mais profundo, continuidade, em que ele escolheu agir mesmo sem vontade. Dias em que ele escolheu pensar diferente mesmo sob pressão. Dias em que ele escolheu não voltar ao antigo padrão. E sem perceber, isso começou a criar um novo tipo de realidade ao redor dele. A vida não mudou de uma vez. Ela começou a responder. Primeiro de forma sutil, depois de forma evidente. As oportunidades que antes pareciam distantes começaram a aparecer com mais frequência. As conversas começaram a mudar de tom. Ideias começaram a fluir com mais clareza. E a energia interna deixou de ser caos e virou direção. Mas o mais importante não era o que estava acontecendo fora, era o que tinha mudado dentro. Ele não dependia mais de motivação, não dependia mais de validação, não dependia mais de circunstâncias perfeitas. Ele tinha aprendido algo que Napoleon Hill chamaria de princípio central da mente de sucesso. Quando a mente assume controle, o mundo apenas segue. É aí que ele entendeu a verdadeira riqueza. Não era apenas dinheiro, não era apenas conquista, não era apenas status, era liberdade mental, era acordar sem guerra interna, era agir sem autossabotagem constante, era viver sem ser escravo da própria dúvida. E nesse estado, algo novo começou a surgir dentro dele, uma sensação de fé profunda, não uma fé passiva, mas uma fé ativa, aquela fé que caminha, que constrói, que insiste, que permanece mesmo quando nada parece garantido. Começou a ver a vida de forma diferente. Ele não via mais obstáculos como sinais de parada. Ele via como testes de consistência. Ele não via mais dificuldades como punição. Ele via como treinamento. E isso mudou completamente sua relação com o mundo. Porque quando você muda o significado das coisas, você muda o poder que elas têm sobre você. E então veio o momento final dessa transformação. Ele olhou para trás, não com arrependimento, mas com clareza. Percebeu algo que jamais tinha entendido antes. Ele nunca foi limitado pelo mundo. Ele foi limitado pela versão dele mesmo que acreditava nas limitações. E essa versão ficou para trás, não com drama, não com luta constante, mas com decisão. E agora ele sabia, toda riqueza começa no pensamento, toda transformação começa na identidade, todo destino começa na mente. E então ele fez a única coisa que alguém realmente desperto faz. Ele continuou, sem parar, sem negociar com o antigo eu. Voltar atrás, porque agora ele entendia. A vida não recompensa quem deseja mudança, ela recompensa quem se torna a mudança. E nesse novo estado de consciência, ele não precisava mais provar nada para ninguém. Ele apenas vivia, e ao viver, ele construía. E ao construir, ele prosperava. E ao prosperar, ele permanecia fiel à disciplina que o criou. E assim, o ciclo se fechou. Não como uma história de superação comum, mas como um despertar, que descobriu que a riqueza nunca esteve fora dele, sempre esteve dentro. E agora, depois de tudo o que você viu nessa jornada, a pergunta mais importante não é o que esse homem se tornou. A pergunta é, o que você ainda está escolhendo ser? Porque toda essa história nunca foi sobre ele, foi sobre o espelho invisível que essa jornada coloca diante de qualquer pessoa que escuta com atenção. John Hill dizia que a mente humana é o único terreno onde o destino é plantado antes de existir na realidade. Isso significa algo profundo.
Nada na sua vida externa chegou por acaso. Tudo começou em silêncio, em pensamentos pequenos, em decisões adiadas, em hábitos repetidos, em crenças aceitas sem questionamento. E a maior ilusão que existe é acreditar que o mundo externo é a causa da sua vida. Ele não é. Ele é consequência. Quando você entende isso de verdade, algo dentro de você começa a mudar de forma irreversível, porque você para de olhar para fora como vítima e começa a olhar para dentro como criador. E isso muda tudo. Esse homem da história não encontrou um segredo escondido no mundo. Ele encontrou algo muito mais difícil. Ele encontrou a verdade sobre si mesmo. E essa verdade não é confortável, porque ela mostra que ninguém está te segurando, que ninguém está te bloqueando, ninguém está impedindo o seu avanço, além de você mesmo, mas não de forma simples, de forma inconsciente, porque ninguém escolhe fracassar conscientemente. As pessoas apenas repetem padrões que parecem seguros, familiares e confortáveis. E é exatamente aí que a vida começa a se estreitar. Você começa a aceitar menos, você começa a tentar menos, você começa a esperar mais. E sem perceber, o seu potencial vai ficando preso dentro de uma rotina pequena demais para ele. Mas existe uma saída. Nunca foi segredo. Ela sempre foi ação consciente. Napoleon Hill ensinava que o primeiro passo para qualquer transformação é a decisão definitiva. Não uma vontade, não uma esperança, não uma intenção vaga, mas uma decisão real, daquelas que mudam o comportamento imediatamente. E talvez essa seja a diferença entre você e a vida que você diz querer. Não é falta de capacidade. É falta de decisão aplicada. E quando a decisão chega, o mundo interno começa a se reorganizar. Começa a perceber que pensamentos não são ordens, que emoções não são verdades, que medos não são limites, são apenas estados temporários. E estados podem ser mudados, mas para isso você precisa fazer algo que a maioria evita: encarar a si mesmo sem desculpas, sem narrativas confortáveis, sem justificativas inteligentes, só a realidade. E isso é poderoso demais para quem decide continuar o mesmo, mas é libertador para quem decide mudar. Quando você para de mentir para si mesmo, você começa a ganhar poder. E esse poder não é barulhento, ele é silencioso, ele aparece na forma de disciplina, na forma de consistência, na forma de clareza, na forma de ações simples, repetidas todos os dias. E é isso que constrói riqueza, não um evento, não um milagre, não uma sorte, mas repetição consciente. Olhando para tudo isso, existe uma pergunta que você não pode mais ignorar. Se você continuar exatamente como está hoje, onde estará daqui a 1 ano? Não emocionalmente, não em esperança, mas em resultados reais. E a resposta para isso já está sendo construída neste exato momento. Em cada decisão que você está tomando, em cada pensamento que você está aceitando, em cada ação que você está adiando, porque o futuro não começa amanhã, ele começa agora. Napoleon Hill diria algo ainda mais direto: o destino de um homem não é escrito pelo que ele deseja, mas pelo que ele faz repetidamente quando ninguém está olhando. E talvez esse seja o verdadeiro ponto dessa história. Não é sobre motivação. É sobre consciência, porque motivação passa, mas consciência permanece. E quando você se torna consciente dos seus padrões, você nunca mais consegue viver no automático da mesma forma, e isso pode ser desconfortável no início. Você começa a enxergar desperdícios onde antes via normalidade. Mas também é aí que começa a liberdade de escolher diferente, a liberdade de agir diferente, a liberdade de construir algo maior do que a sua versão anterior acreditava ser possível. E agora, chegando ao final dessa jornada, a única coisa que realmente importa é o que você faz com isso. Porque conhecimento sem ação
é apenas entretenimento mental, mas conhecimento aplicado é transformação. Talvez hoje seja exatamente esse ponto na sua vida, um ponto de decisão, um ponto de ruptura, um ponto onde você para de apenas consumir histórias e começa a escrever a sua própria. E se você chegou até aqui, existe uma verdade silenciosa nisso. Alguma parte de você já sabe o que precisa ser feito. Agora, só falta escolher não ignorar isso mais, porque a vida não espera. Ela responde, e ela sempre respondeu, de forma justa, de forma direta, de forma inevitável. Quando você muda por dentro, tudo ao redor começa a reorganizar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o comando interno dele. E esse é o verdadeiro segredo que nunca foi segredo. A riqueza não chega até você. Ela se alinha com você quando você se torna a versão que pode sustentá-la. E isso começa agora, não amanhã, não depois, agora.